Oi, gente, boa noite. Eu espero que você esteja me ouvindo direitinho, porque eu tenho que apoiar o celular aqui, ó. E às vezes ele fica com um fonezinho, né, de onde sai o som, ou entra, né? Às vezes fica o som baixo, né, para vocês aí. Mas eu tô fazendo de tudo para falar, se bem que eu não gosto de gritar, né? Eu não gosto de falar alto, é uma coisa minha, eu não gosto, né? Mas se você tiver dificuldade de ouvir, você põe o fone de ouvido, tá bom? Que dá para ouvir melhor. Preste atenção. Eu quero falar com você sobre um assunto hoje que às vezes é até polêmico, né? Mal visto, né? Na questão da fé, na questão das igrejas evangélicas, cristãs, né? É essa questão, meus irmãos, dos sacrifícios que são feitos ao Senhor, entendeu? Porque muitas vezes, por ter tantas pessoas que estão usando de má fé no meio do povo de Deus, né? Por conta disso, meus amados irmãos, às vezes você deixa de praticar aquilo que é certo por causa de alguém que está agindo errado. E muitas vezes até por exemplo, eu tenho medo, eu não gosto de falar sobre esse assunto, né? Porque hoje em dia, quando você vê alguém pregando, as pessoas elas já têm essa visão, ai, vai falar de dinheiro, vai falar, né? Aí a pessoa fica constrangida sobre essa questão, não é? Mas na verdade, se você for olhar para a Bíblia, se você for olhar para a palavra de Deus, é claro, como eu estou falando, claro que tem pessoas que exageram, manchando assim, não é? Manchando assim a prática correta, a prática certa de fazer. Por exemplo, ó, tem muitas pessoas, meus irmãos, que vão no hospital fazer evangelismo, orar pelos enfermos. Só que as pessoas, algumas, elas vão no hospital e elas começam a gritar dentro do hospital. Elas começam a falar em línguas bem alto dentro do hospital, dificultando assim outras pessoas que vão pregar com sabedoria, com entendimento dentro do hospital. Então, por conta de um, os outros pagam. Por exemplo, tem pessoas que vão dentro do ônibus e lá eles começam a gritar dentro do ônibus, ou então numa praça, eles começam a gritar, acusando as pessoas, falando que aquelas pessoas vão para o inferno. Ou seja, por conta disso, as pessoas que pregam o verdadeiro evangelho com sabedoria, com entendimento, elas têm dificuldade de pregar. Porque todo mundo acha que é a mesma coisa. As pessoas acham que é a mesma coisa. Entendeu? E Colossenses fala, meus irmãos, Colossenses 3, se eu não me engano, diz que é para nós aproveitar o tempo, aproveitar bem o tempo, que a nossa palavra ela seja temperada com sal, nós temos que ter sabedoria, entendimento, nós temos que saber o que falar e como falar, tanto para as pessoas de fora como as de dentro, porque se você não souber falar com as que estão de dentro, as que já estão no evangelho, elas vão sair por conta de uma falta de sabedoria sua. Amém, meus irmãos? Então, deixa eu falar aqui de uma coisa com vocês. Se tem uma coisa que eu gosto de pregar, de ensinar, é a palavra. Eu sempre digo aqui que eu não prego igreja, eu não prego placa de igreja, eu não prego religião. O meu negócio é ensinar a palavra. Então, se está na palavra, né? Se não é um texto isolado, eu procuro juntar as coisas, estudar o antes e o depois. Entendeu? Por exemplo, aquele versículo que diz assim: tudo eu posso naquele que me fortalece. Às vezes a pessoa ela pode pensar assim: eu posso pular de um avião, eu posso entrar numa jaula de um leão faminto, eu posso tomar veneno. Não, não, não. Porque não é que Daniel entrou na cova dos leões, ele foi lançado, é diferente, irmãos. Entendeu? Como é que eu vou entrar na jaula de um leão faminto? Então, às vezes a pessoa diz, tudo eu posso. Não, mas não é bem assim, não. Agora, porque eu posso, eu vou pular de um prédio, eu vou tomar veneno. Não, não é assim, não. Esse versículo, ele está falando que o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, olha, meus queridos, eu estive com fome, eu estive em perseguições,
em tribulações eu estive bem de vida. Ou seja, em todas essas situações eu estive bem com Deus, eu estive em comunhão com Deus. Ou seja, eu posso estar em todas essas situações, eu estarei bem com Deus. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Ou seja, se eu estou bem, eu estou com Deus, em comunhão com Deus. Se eu estou numa situação ruim, eu estou em comunhão com Deus. Ou seja, tudo eu posso. Entendeu? Então, tudo a gente tem que analisar, observar a Bíblia. Então, vamos lá. Vamos começar lá de Gênesis, né? Vamos começar de Gênesis. Se você tem pressa em sair do vídeo, tudo bem, eu respeito. Porém, esse vídeo, se você ficar até o fim, você vai aprender. E se você botar em prática isso, com certeza, Deus ele vai te dar uma resposta. Amém? Nós vemos lá em Gênesis que quando Caim foi oferecer os sacrifícios a Deus, ele queria de alguma forma chamar a atenção de Deus. Não é isso? E ali o que ele fez? Ele pegou o seu melhor, as suas melhores verduras, legumes, tudo que ele tinha de melhor ele ofereceu para Deus. Já o irmão dele, Caim, no caso Abel, né, pegou o melhor. Já o irmão dele, Caim, ele pegou, gente, as piores frutas, os piores legumes e ofereceu ao papai. Só que o papai não aceitou o sacrifício de Caim, criando ali uma inveja, né? Pelo que ele fez, pelo que Abel fez. Foi uma inveja tão grande, ou seja, foram pensamentos malignos colocados ali no seu coração e ele cedeu aquele pensamento, ele deu lugar àqueles pensamentos malignos. Ou seja, não era melhor ele ter oferecido um sacrifício também de qualidade? Mas ele preferiu oferecer de qualquer coisa, relaxadamente. Bem, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, de qualquer jeito, sem amor, né? Sem dedicação. E ali o que ele fez? Ele, ao invés de se arrepender do seu pecado, ele fez o que, irmãos? Invejou o próprio irmão e matou o irmão. Ou seja, só que o sangue dele clamava por justiça. E Deus, ele amaldiçoou Caim. Amaldiçoou Caim, mas também botou um sinal. Olha, quem vier te acusar e te matar também tem consequência. Ou seja, porque ele errou também, porque ele foi influenciado pelo diabo. E Deus, irmãos, por que Deus nos perdoa? Por que às vezes você pensa assim, eu não entendo como é que Deus perdoa tanta gente ruim, tanta coisa, né? Mas é porque Deus, irmãos, ele sabe quem é que está por trás. O Senhor, ele sabe quem é que está por detrás das influências, dos pensamentos negativos. Ele sabe quem é que está por trás. Por isso que ele tem facilidade de perdoar o ser humano. E aí o que acontece? Ele teve as consequências do erro dele, né? Aí nós vamos para Abraão. Abraão também ofereceu sacrifícios ao Senhor, ofereceu o que era de melhor. E como eu falei para vocês no vídeo anterior, Abraão também teve o melhor de Deus, porque quando nós oferecemos o melhor de Deus para Deus, nós também temos o melhor de Deus, porque a Bíblia diz que Deus honra aqueles que honram. Aí vai na história que eu não vou citar, porque se você for acompanhar a história, se você for fazer uma pesquisa, nós vamos ver vários assuntos sobre essa questão de ofertar a Deus, de presentear o Criador. Mas como é que funciona isso? Deus não é o Todo-Poderoso? Ele não é o dono do ouro e da prata? Então por que ele vai querer presente? É porque o presente, irmão, ele revela amor, ele revela dedicação. Por exemplo, quando Deus pediu a Abraão, o filho dele, ele queria o filho dele? Claro que não, meus irmãos. Ele queria saber se o coração de Abraão estava preso na bênção que ele pediu. Se o coração dele era limitado nas coisas materiais, no que é material. Porém, Deus provou ali, tirou a certeza de que o coração de Abraão estava acima de tudo em quem? Em Deus, que ele amava o Senhor acima de tudo. E ele foi lá e ofereceu o filho, e o anjo não deixou ele oferecer o filho, porque, na verdade, o Senhor ele não queria o filho, ele queria testar a fé dele. Então, muitas vezes, o Senhor nos testa no dia a dia para saber onde é que está a nossa fé. Né? Às vezes ele pede que nós oferecemos primícia dos nossos dias, primícia daquilo que a gente ganha.
né? Como diz lá em Provérbio 3:8, que diz que é para a gente oferecer o que há de melhor daquilo que nós temos ganhado, daquilo que nós temos recebido, né? E a Bíblia diz que o nosso celeiro ficará cheio, Provérbio 3:8. Haverá muita abundância, não é isso? Lá em Malaquias também ele fala, né, que é para provar a Deus se ele não derramar bênção sem medida na vida da pessoa. Ou seja, lá ele está falando que o devorador, o migrador é cortado, é destruído, não é com oração e nem com jejum, é com atitudes de fé. Ou seja, atitudes de fidelidade na área financeira. Entendeu? Aí nós vemos lá o caso daquela viúva. Uma viúva que estava na miséria, o esposo dela era sacerdote, morreu, deixou uma dívida com ela para ela pagar. Estavam cobrando essa dívida e falaram: olha, se a senhora não pagar, nós vamos levar os seus filhos como escravo, ou seja, você vai ficar só. Vai ficar só e na miséria, né? Já estava na miséria e agora ia ficar só. E ela certamente clamou a Deus, o Deus de Israel. E presta atenção no mistério que eu vou falar aqui agora. Profeta, foi mandado lá o profeta Elias, homem de Deus. E quando chegou lá, meus irmãos, eu creio que ela pensou assim: o profeta naturalmente vem trazendo uma cesta de alimento, né? Vem trazendo uma provisão para mim. Não é isso? Não. Quando chegou lá, o profeta disse: o quê? Você tem o que aí? E ele disse: não, eu só tenho. Ela falou: eu só tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. A mulher já não tinha, gente. E o profeta ainda pediu. O profeta disse: não, minha bichinha, pois faça para mim, minha filha. Faça para mim esse bolo. Faça para mim esse azeite com essa farinha. Aí ela disse: eu só tenho isso aqui, eu vou morrer, eu vou comer com meu filho e vou morrer. Mas mesmo assim, ela fez o quê, gente? Ela obedeceu. Ela acreditava. Ela sabia em quem estava crendo. E ali ela fez. E deu para o profeta. E aí o que foi que aconteceu? Aconteceu um milagre. Porque as vasilhas dela, que ela tinha e que ela pediu à vizinhança, que o profeta falou para ela para pegar as vasilhas, começou a se multiplicar, começou a aumentar. E ficaram todo mundo impressionado. Meu Deus, quanto azeite, quanto, né? Deus multiplicou. Dali aquela mulher pagou as contas e prosperou através daquilo ali. Ou seja, foi uma porta que o Senhor abriu através de quê, gente? Do sacrifício. Através do ato de fé. Ou seja, se ela tivesse dito assim: eu estou numa situação dessa, esse profeta vai me pedir, eu vou comer, não vou dar para ele não, vou morrer mesmo, vou comer, vou morrer. Mas ela fez o quê, irmãos? Ela usou a fé e teve o milagre dela. Aí nós vemos casos da outra viúva. A outra viúva, lá no tempo do mestre, do Senhor Jesus, né? A viúva, irmãos, ela deu tudo que ela tinha. E o Senhor Jesus, as pessoas estavam lá observando ela. O Senhor Jesus estava observando ela e observando a todos que depositavam suas ofertas no templo. E o Senhor Jesus observou e disse assim para os apóstolos: na verdade, eu digo para vocês que essa mulher, ela botou a maior oferta. Aí os apóstolos, os discípulos: não, Senhor, como que pode? Olha só o tanto de gente rica que tem aqui, olha só. Não tem condição, essa mulher só botou um pouquinho. E o Senhor Jesus: na verdade, eu afirmo a vocês que essa mulher depositou mais do que todo mundo, porque ela botou todo o seu sustento. Por que ela botou todo o seu sustento? Porque ela confiava que o Senhor ia prover. Assim como aquela viúva lá. E aquelas outras pessoas, por mais que colocavam muito, meus irmãos, elas estavam colocando o seu resto. Não era uma primícia para Deus, não é? Então, isso é tão valoroso que isso tem tanto poder no reino que nós temos o caso de Ananias e Safira,
que voluntariamente se ofereceram para vender um terreno para colocar nos pés dos apóstolos. E eles fizeram o quê, meus irmãos? Pegaram aquele dinheiro e tiraram uma parte e deram só uma quantidade para os apóstolos, sendo que ele mesmo tinha determinado no seu coração que ia dar todo. Foi ele que determinou que ia dar tudo. E aí, de repente, ele vai lá e traz só um pouco. E ali ele perguntou para ele foi com mentira, e ele caiu morto diante do apóstolo. E quando a esposa dele veio, Deus ainda deu a oportunidade a ela e perguntou para ela se estava certo, se era aquilo mesmo. Ela, não, estava tudo certo, tudo correto, foi isso aí mesmo. Pois assim como vocês enganaram o Espírito Santo, tá bem, morreram, caíram. Vocês pensam que enganam o Espírito Santo de Deus? Caíram mortinho. Por que enganaram o Espírito de Deus? Porque tinha determinado algo para Deus e aí tiraram. Meus irmãos, presta atenção uma coisa. Eu tenho 30 anos que aprendi, quase 30 anos, é isso, quase 30 anos. Eu tô falando assim, porque teve um tempo que eu só lia a Bíblia, entendeu? Que eu só lia. Porém, quando eu tomei a minha decisão mesmo, assim, no sério, foi através de sinais, foi através de milagre, né? Porque eu lia na Bíblia e aí eu digo, olha, isso aqui é real, isso aqui acontece, né? E eu lembro que um dos primeiros milagres que eu recebi foi a cura do meu filho de convulsão. Eu clamei a Deus na janela do hospital e Deus trouxe a vida do meu filho. Depois Deus curou meu outro filho de meningite, desenganado pelo médico. E quando meu filho foi curado de meningite, eu fui até numa igreja para agradecer a Deus pelo milagre, porque foi essa igreja que foi lá nos hospitais orar. E quando eu chego lá nessa igreja, o pastor falava sobre dízimo e oferta. E nós pegamos os envelopes, né, do dízimo. E aquele pastor, ele falou, olha, Deus ele vai honrar a sua fé. Ele valorizava muito essa questão do dízimo, da oferta. E ele dizia, olha, se você fizer isso aqui com fé, Deus vai mudar a sua história. E nós tomamos posse daquilo ali, nós acreditamos. E deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. No primeiro envelope que nós pegamos, irmãos, nós ganhamos terreno. Papai me deu um terreno. Né? E papai nunca tinha dado um terreno para os filhos. Papai comprava uma casa e botava os filhos para estudar todo mundo junto. Mas para dar um terreno para uma pessoa assim, para um filho, ele não tinha dado ainda, né? E aí o que acontece? Papai me deu o terreno. E no segundo envelope que a gente foi deixar na igreja, nós ganhamos o quê, meus irmãos? O material de construção. Alguém, um amigo, chegou lá e disse assim, eu estou sabendo que vocês ganharam terreno, tá bem aqui, vou ali, pegou o material e jogou lá e disse assim, olha, no dia que vocês puderem, vocês vão me pagando devagar. O terceiro envelope que nós levamos, nós ganhamos o pedreiro, que era, no caso, o pai do meu esposo, para fazer o serviço. Entendeu? Para fazer o serviço. E ali, Deus ele operou maravilha, porque nós vimos sinais. Nós vimos que realmente aquilo ali funcionava. E daí nós não paramos, nós continuamos, nós continuamos fazendo e prosperando, prosperando. Até que outra igreja foi falar mal, que disse que a igreja roubava, que a igreja não era de Deus, que tinha que ter cuidado. Então, nós fomos o quê, meus irmãos? Relaxando nessa questão. A ponto de um dia eu ter separado um dízimo para Deus, eu ainda me lembro até hoje o valor, era um valor de R$ 100. E eu me lembro que eu disse assim, menino, quer saber? Eu não vou dar esse dízimo não, eu vou comprar meu gás. Irmãos, você acredita que começou a queimar tudo dentro de casa? Queimou ar-condicionado, queimou liquidificador. Eu sei que queimou um monte de coisa dentro de casa e eu não estava entendendo nada, né? Eu digo, o que está acontecendo? E eu já estava acomodada nessa área, né? Só que então, irmãos, até antes disso, nós só prosperava. Aí, de repente, o negócio começou a desandar. Aí, o que acontece? Eu, na busca de saber o que estava acontecendo, que as portas já estavam fechadas, eu lembro que
que eu estava ouvindo uma pregação no rádio e o pastor estava falando sobre isso, dessa mesma igreja que eu comecei. E ele estava falando sobre fé, ele estava falando sobre dízimo, sobre oferta, e ele estava falando da situação que eu estava vivendo. E ali eu digo assim, por bem, Jesus, vamos conversar aqui. Se o Senhor está falando comigo nessa mensagem, eu quero um sinal. Eu quero que o Senhor me dê um sinal. E eu digo assim, olha, porque nem o dízimo eu não tenho para ti hoje, nem uma oferta, não tenho nada para ti. E aí eu digo, se o Senhor está falando comigo, se o Senhor quer mudar minha situação através desse ato, o Senhor vai me dar. Irmão, pois você acredita que tinha uma mulher que tinha um dinheiro para me pagar, que eu me lembro como hoje, era 8,50. E essa mulher foi me pagar R$ 10. E ela disse assim, pode ficar com os 50, que é de juro. E aí eu fiquei com aquele dinheiro na mão e dizendo assim, eu compro comida para o menino ir para o colégio, ou eu faço prova com Deus, como está dizendo aqui na Bíblia onde o pastor leu. Como é que eu faço? Aí eu disse, menino, quer saber? Eu vou fazer prova com Deus. Irmãos, eu peguei aquele dinheiro, coloquei dentro da minha Bíblia e falei, Senhor, se é isso que tu quer, se tu se agrada disso, se esse ato de fé funciona, eu quero saber agora. Irmãos, eu coloquei aqueles R$ 10 dentro da Bíblia e fui orar. E enquanto eu estava orando, de joelho no meu quarto, o telefone tocou na casa do meu irmão, que era do lado, porque nesse tempo não tinha telefone ainda. O telefone tocou. Ou é porque já tinha tomado, era uma coisa assim. Eu sei que eu tinha perdido um bocado de cor nesse tempo, né? O telefone tocou lá. No que o telefone tocou lá, meu esposo estava fazendo missões no Maranhão, na época, né? Então, ele falou para mim, olha, vai buscar R$ 300 na conta, que eu botei lá esse dinheiro. E eu digo, oi. Aí quando eu venho agradecer a Deus, ainda de joelho, a porta bate. Era um cliente que estava devendo 75, 85 por aí reais. E ele bateu e disse assim, vem deixar o dinheiro e pedir desculpa, porque já estava com muito tempo que eu não tinha condição de pagar. Aí eu digo, ó, e o negócio funciona, né? Então, ali, irmão, só essa atitude de fé já começou a trazer de volta meus clientes, né? Eu tinha um salão e eu tinha uma loja. E os clientes começaram a voltar de novo. Começamos a consertar as coisas. Daí, presta atenção, daí eu preparei, como eu vi que funcionava, eu preparei um sacrifício. Eu disse, nós em concordância dissemos assim, nós vamos pegar o dinheiro do sábado, que é o dia mais movimentado no salão, e nós vamos oferecer todo ao Senhor. E eu me lembro como hoje o valor que deu. Foi R$ 180. E presta atenção, nesse tempo, nesse dia, era, digamos que um sábado na Santa Ceia da igreja que eu participava, né? Só que esse voto eu tinha feito na outra igreja que acredita dessa forma, né? Que acredita no sacrifício. E quando eu fui no sábado nessa igreja que eu congregava, que falava mal da outra, né? Por isso que eu não falo de igreja, irmãos. Eu não gosto de falar de igreja, eu gosto de falar da fé, eu gosto de falar da Bíblia, entendeu? E quando eu chego lá, meu menino, ele caiu, um dos meninos meus caiu na piscina seca. Lá tinha um tanque, né? Que era para batizar as pessoas, uma piscina grande, enorme. E meu menino caiu de cabeça, a piscina estava seca. Sabe qual foi o primeiro pensamento que veio na minha cabeça? Vamos pegar o dinheiro e gastar. A primeira coisa que o inimigo botou na nossa cabeça era para pegar o dinheiro e gastar. Mas aí o pai dele falou, não vamos mexer em nada desse dinheiro. Não, isso aqui é do Senhor, ninguém vai mexer com isso. Aí tudo bem. Aí eu até me senti envergonhada, né? Porque dei lugar pro diabo na hora do desespero, né? Que o diabo ele mexe muito no sentimental da pessoa. Daí, meus irmãos, nós pegamos o menino, o pastor da igreja, ele falou assim, imediatamente, né? Ele falou assim, olha, pode levar no melhor hospital que tem aqui em Teresina, que eu vou pagar o táxi, vou pagar a medicação, vou pagar o exame da cabeça, vou pagar tudo que for preciso. E aí, imediatamente, nós glorificamos a Deus, né? Que não foi preciso nós mexer no dinheiro. Talvez se tivesse mexido, a criança tinha até morrido, né? Irmão, você acredita que no domingo, quando nós fomos entregar o sacrifício com aquela alegria, né? No coração. Irmãos, Deus fez um riboliço tão grande, porque nós estávamos querendo mudar algumas coisas em casa, nós estávamos querendo reformar a casa. Nós tínhamos um projeto muito bom, né?
e nós não estávamos com condição para fazer isso. Pois você acredita que através dessa semente nós fizemos casa embaixo, casa em cima, nós fizemos salão grande, loja grande. Agora me pergunte se eu comprei alguma coisa fiado. Tudo foi à vista. Eu não sei como foi que apareceu, foi aparecendo. Até quando o rapaz ia pegar alguma coisa para construção que não tinha, quando ele chegava o dinheiro já estava lá. Então Deus, ele supriu. Outra vez eu estava passando por um problema difícil, né? E o dinheiro que eu tinha era R$ 8. E eu disse assim, Senhor, eu vou me lançar na tua presença com esses R$ 8. É tudo que eu tenho. Imediatamente um irmão meu ligou e disse assim, pega 30. Aí uma amiga minha ligou e disse, pega mais 30. Do nada, meus irmãos, é Deus. Deus faz isso. Deus muda. Através da tua atitude, Deus muda situações. Por isso que eu estou te falando, se você tem clamado, se você tem jejuado, se você tem orado e não tem acontecido nada, experimenta fazer isso. Experimenta dar o seu melhor para Deus, mesmo que seja pouco, mas experimenta dar o seu melhor. Ontem eu vi um testemunho de uma mulher que ela disse que queria fazer um voto a Deus, um voto de Ana, de R$ 100, e ela não tinha, mas ela disse assim, Senhor, eu vou dar tudo que eu tenho na minha conta. Eu não estou me lembrando, meus irmãos, se era R$ 4,50 ou era 45 centavos. Mas ela deu com tanta fé, com tanta certeza de vitória, que Deus deu o que ela queria, que era um filho. Ela era estéril, não podia gerar. E tem o testemunho de outro homem também, que estava na miséria, no fracasso. E ele disse que pegou tudo o restinho que ele tinha na conta, que dava 70 e poucos reais, e lançou. E ele disse que quando fez o depósito, quando ele foi ver o saldo, tinha R$ 300. Disse que uma pessoa estava devendo ele, que faltava, tinha passado muito tempo e nunca pagava, né? E ela fez esse depósito para ele. Então ali, meus irmãos, eu ganhei 30, mais 30 da minha amiga, mais 78 de uma pessoa que estava me devendo. Eu ganhei R$ 300, que juntou mamãe, meu filho e minha irmã. Os vizinhos, quando eu cheguei em casa, pela a luta que eu estava passando, meus vizinhos simplesmente se compadeceram. E meus vizinhos, irmão, não eram evangélicos, cristãos, não. Meus vizinhos, alguns não tinham religião, outros eram católicos, se reuniram lá e fizeram essa cesta de alimento para mim, que deu mais ou menos 3 meses, através de uma semente que eu dei. Irmãos, olha, se eu for contar tantos exemplos aqui para vocês, nós vamos ficar a noite toda aqui no vídeo. Nós temos o exemplo de um pastor que ele estava guardando um dinheiro para comprar um carro. E esse carro, ele era caro. E quando ele chegou um dia numa igreja pobre, o Senhor falou no coração dele e falou assim, olha, pega tudo que tu tem no banco e dá aqui nessa igreja. Ah, meu amigo, aí ele brigou dentro dele. Ele disse assim, não, meu dinheiro não, não dou não. Ficou brigando com aquele, né? Não, isso não é de Deus, né? Irmão, porra, o Senhor insistiu com ele e ele deu. Sabe o que foi que aconteceu, meus irmãos? Simplesmente um empresário chegou e deu o carro para ele. Você acredita nisso? Deu o carro para ele, coisa que ele ainda ia demorar muitos anos para conseguir essa vitória, né? Nós temos o exemplo de uma irmã minha também, que estava desempregada, batendo em toda porta, batendo, e nada, e é porque ela tinha influência, e não dava. Quando foi um dia andando no sol quente, porque tinha um carro, não podia andar porque não tinha gasolina e não tinha emprego, acostumada com vida boa, e ela fez um voto a Deus, não foi ninguém que disse para ela, foi ela que fez esse voto. Ela disse assim, Senhor, se tu me arrumar um emprego, eu não aguento mais. Se o Senhor me arrumar, não vou tirar dízimo, não. Eu vou te dar o salário todinho, Senhor. Porque eu não aguento mais, Senhor, viver nessa situação. Irmãos, na semana seguinte, a mulher estava empregada. E quando ela recebeu o primeiro salário dela, ela tinha 3 filhos adolescentes que estavam acostumados com o bom e do melhor. Só que estavam comendo mal nesse tempo, né? Estavam comendo, né? Não estavam acostumados com coisa boa e aí não estavam tendo. E quando ela chegou com dinheiro, ela se sentiu um pouco acuada, né, com a situação. Por quê? O dinheiro chegou e aí as meninas estão com fome, as meninas estão precisando disso, daquilo outro. E agora, o que eu vou dizer para as meninas, né? E eu sempre digo para vocês, se vocês vão fazer alguma coisa, vocês não devem dizer para ninguém, porque o inimigo ele usa a questão do sentimento. E ali as meninas começaram a dizer, uma delas começaram a dizer, mamãe, como é que a senhora pensa? A senhora acha que Deus vai se agradar da senhora tirar da boca dos filhos para dar para negócio de pastor, para dar para negócio de igreja, mamãe? Né?
E ali ela disse assim, menino, quer saber? Eu vou logo deixar esse dinheiro na igreja. Ela só ia no domingo, né? Eu vou logo deixar lá, senão eu vou cair na tentação e vou gastar esse dinheiro. E ela foi deixar. Quando foi no sábado, irmão, bem cedinho, 5 da manhã, meu irmão, que tem um supermercado, passou lá. O Senhor incomodou ele, passou lá e deixou tudo para ela que ela estava precisando. Comida, higiene, tudo. E ela disse, olha como Deus é fiel, né? E na semana seguinte, ela ganhou uma causa que estava pendente e ganhou e deu para suprir a necessidade do mês. Então, Deus, ele cumpre o que diz, né? Fazei prova de mim, se eu não derramar bênção sem medida, se eu não fizer algo sobrenatural. Uma vez um pastor amigo meu falou para mim, pastora, ore por mim, profetiza, porque eu tenho um encontro com o Benihim e eu não tenho o dinheiro da passagem, mas eu acredito muito na sua palavra, no que a senhora diz. Profetiza aí para mim. E enquanto eu estava orando e profetizando para ele, o Senhor falou comigo e disse assim, pega tudo que tu tem e dá. Só que tudo que eu tinha nesse dia, meus irmãos, era R$ 20. E eu obedeci imediatamente, dei aqueles R$ 20 para o pastor. E ele me abençoou, né? Porque o certo é esse. É quando alguém te abençoa, você abençoa também a pessoa, né? Com a palavra profética, com a bênção, abençoa, né? Pede para Deus multiplicar. E ali, meus irmãos, o pastor me abençoou e eu falei com minha irmã para fazer o depósito e ela falou assim, tô chegando aí, varô, que eu vou deixar uma bênção que minha mãe mandou. E quando ela chega, que eu dou o dinheiro para ela fazer o depósito, que nesse tempo eu não tinha os aplicativos, não tinha como fazer, né? E ela disse assim, é bênção indo e bênção voltando. Irmãos, e ela me deu 270, foi R$ 280 que ela me deu, né? Ou seja, Deus, ele deixa faltar? Não, Deus não deixa. Olha só, eu conheço uma que queria muito ofertar na obra de Deus, mas só tinha um cofrezinho com as moedas. Na verdade, ela disse que não tinha nada, e foi o Senhor Jesus que lembrou ela desse cofrezinho de moeda. E ela disse, pois é esse que eu vou abençoar. E ela disse que pegou esse cofrezinho de moeda, que deu R$ 7, ela foi na lotérica depositar. Quando ela vem chegando na parada, achou R$ 190, né? Jesus é lindo demais. Jesus não deixa faltar, entendeu? Deus é fiel. Gente, eu já vi tanto testemunho de milagre, tanto testemunho de coisa sobrenatural, assim, que Deus faz através das primícias. Se eu for contar para vocês aqui, então eu vou encerrar. Então, eu espero que Deus, através desse vídeo, tenha trazido alguma luz para o teu caminho. Algo que você... Olha só, deixa eu te dizer uma coisa também. Uma vez, o Senhor não foi pastor nenhum, não. Foi o Senhor que falou comigo no meu coração que era para me pegar minha moto e dar na obra. Eu não fiz. Eu não dei. Eu digo, eu não vou dar minha moto, não, de jeito nenhum. Dou nada. Irmão, pois você acredita que eu perdi a moto? A moto pegou um monte de multa e eu perdi minha moto. Ou seja, quando nós não damos para Deus, o cão toma, irmãos. Lembra daquela história que eu contei para vocês? Do rapaz que tinha uma porquinha. A porquinha estava doente. Ele fez uma oração. Senhor, se o Senhor me ajudar com essa porca, se o Senhor der vida a ela, eu vou dar a banda dela para a festa da igreja. Quando tiver, vou dar de oferta na igreja, né? E aí a porquinha ficou boa. E aí no dia que ele estava matando a porquinha lá, alegre, feliz, raspando a porca para tratar, e o inimigo conversando no ouvido dele, e dizendo assim, rapaz, tu tá precisando de sapato, tá precisando disso, daquilo outro, tu vai dar negócio de ir para a igreja, rapaz. E aí ele disse que rejeitando aquele pensamento, e ele ali todo tempo, insistindo. Aí ele pegou e disse assim, pois tá bom, Satanás, tu me convenceu, eu não vou dar mais a banda, não, eu vou dar agora é toda, pega para tu. Então, teve um irmão meu também, que ele foi no local e o pastor estava pedindo uma oferta de R$ 50. Ele disse assim, eu vou lá dar dinheiro. Vou dar dinheiro para pastor, não. E ele disse que quando chegou em casa, disse que ficou incomodado, disse que o Senhor falando no coração dele, falando e falando e falando, por ele voltou. Passou a ponte, que era em outro estado, por ele foi deixar.
Já era mais da meia-noite, ele foi deixar e aí ficou com o coração tranquilo. Já a outra moça que estava na mesma igreja, que é vizinha nossa, ela disse que quando chegou em casa foi falar para o secretário da igreja dela, é exatamente os que cuidavam da oferta da igreja dela. Ele foi falar, sabe o que ele falou? Vai, esse pastor está querendo te roubar. Não vai dar nada, não. Esse pastor só fala de dinheiro, né? Sendo que ele cuidava do dinheiro da igreja dele, né? E aí o que acontece, irmãos? A irmã não deu a oferta, mas ela teve um prejuízo no dente no dia seguinte. E ela gastou aquilo que era para dar. Aliás, a pessoa gasta até mais. Então, meus irmãos, quando você deposita no reino os seus jejuns, as suas orações, as suas primícias, né? Como diz a palavra, né, de Deus, ela diz assim, ó, que nós temos que dividir com os nossos mentores, né, com aqueles que nos instruem na palavra, com aqueles que estão nos acobertando em oração, nós temos que como é que dá o nome, gente? Nós temos que dividir, nós temos que compartilhar com eles. Por exemplo, às vezes a pessoa vai fazer compra de supermercado, não custa nada. Ela dá para aquele líder que está instruindo ela, né? Um pouco de alimento. Gente, Deus só tem a multiplicar quando você faz isso. Olha só, aquele meninozinho deu tudo que ele tinha, que era um pão e os peixes. E Deus ali, ele multiplicou, o Senhor Jesus multiplicou aqueles pães e aqueles peixes, irmãos. Então, Deus, ele sempre multiplica aquilo que você bota nas mãos dele. Amém? Então, fica com essa palavra. Eu tenho muitas histórias, eu tenho muitos testemunhos de pessoas que estavam desempregadas, elas não conseguiam emprego, e a partir do momento que elas fizeram um voto a Deus, nós temos o caso de Jacó. Jacó falou assim, Senhor, se o Senhor me abençoar nessa jornada, eu te darei o dízimo de tudo que eu pegar. Dízimo, para quem não sabe, é 10%. Ou seja, se era R$ 100, 100, 10 ele já tirava ali. Esse aqui não é meu, não. Né? Ele já tirava. Irmão, Deus prosperou tanto Jacó que ele estava ganhando mais do que o patrão dele. Né? Porque ele foi fiel a Deus. Deus honrou. A Bíblia diz, sede fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Né? Ou seja, o inimigo às vezes ele mente para ti, ele diz assim, mente para ti, mente para mim, mente para nós, para todos nós. Ele diz assim, não, tu não vai poder ofertar porque tu estás na miséria. Ou então, o teu dinheiro é pouco. Só que o valor da verdadeira oferta, né, é exatamente quando você não pode, que Deus ele vê a tua atitude de fé e ele transforma aquela situação. Ele muda porque ele vê, ela usou a fé. Quantas pessoas, irmão, viviam na miséria, no fracasso e começaram a ser fiel no pouco, como diz a Bíblia. E sob o muito eu te colocarei. O Senhor colocou essa pessoa no muito. A Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber. A Bíblia diz que é plantando que se colhe. Então, se nada está acontecendo na sua vida, experimente fazer isso. Mas não é só uma vez, não, irmão. Não é só uma vez, não. E também, mesmo que você não veja nada acontecendo na hora, não deixe de plantar, não. Porque tem semente que demora a nascer. E tem planta, tem árvore que demora a dar fruto também. Então, você planta. Olha só, presta atenção. Uma vez eu tirei a tarde inteira para Deus, para evangelizar no hospital. E o inimigo o tempo todo falando no meu coração que eu era boba, que eu era besta, porque ao invés de eu estar ganhando dinheiro, eu estava cuidando de doente. Todo o tempo ele falando na minha mente. E eu falei, eu estou falando para Jesus, estou fazendo para Jesus, e eu não estou nem aí não, está nas mãos dele. Irmão, simplesmente um pastor que era da nossa associação de pastores, falou assim, tá em casa? Estou chegando, vou deixar uma bênção. Irmãos, ele deixou uma oferta tão grande para mim, que se eu tivesse trabalhado a tarde inteira, eu não tinha conseguido aquele valor. Né? Então, irmãos, eu espero que esses poucos testemunhos, que são muitos que já aconteceu na minha vida. Olha só, deixa eu me lembrar de mais um aqui. Me lembrei de mais um aqui. Tem um filho meu, meus meninos são barbeiros, né? E tem um filho meu que ele estava cortando o cabelo de um rapaz, e lá nas nossas reuniões a gente fala sempre sobre essa questão do dar, né? Do plantar,
do amor ao próximo, né? De socorrer as pessoas, né? Esse é o evangelho de Cristo, né? Da partilha, do dar, do socorrer. E ali ele estava cortando o cabelo de um rapaz e o rapaz falou que estava numa dificuldade financeira, que tinha filhos, que tinha aluguel e estava desempregado. E antes dele terminar, quando ele terminou o cabelo do rapaz, ele pegou tudo que ele tinha lá, que era R$ 20, se eu não me engano. Era R$ 20, ele deu para o rapaz. E não cobrou o cabelo. E o rapaz, não, mas eu tenho dinheiro para pagar. Ele, não, fique com seu dinheiro e leve mais esse. Irmãos, e o meu filho mais velho ligou para ele e disse assim, vai lá na avenida tal, que eu vou passar, que era uma avenida perto da casa dele, que eu vou te entregar uma benção aí. E entregou R$ 100 para ele. Ou seja, do nada, do nada, do nada. Ou seja, ele deu 20 para o rapaz e Deus deu 100 para ele, né? Então, esse é mais um exemplo. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que através desses testemunhos, Deus ele te traga uma luz. E através dessa luz, ele traga uma solução para a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus.